negócio de entregar para o Senhor Jesus de coração, entendeu? Basta nós entregar, para o Senhor, toma conta da minha vida, eu quero fazer, andar no teu domínio, o Senhor cuida de mim. Tá bom, irmãos. Quando nós tivermos uma palavra, você faça, Senhor, vai comigo lá, fala comigo lá, como você está lá. Tá bom, irmão. Abre a boca que a palavra vem chegando. É um mistério, irmãos. É um mistério de Deus. É um mistério. Mas são poucos, irmãos. São poucos que têm esse entendimento. É poucos, né? Mas, irmãos, aí nós temos menino, né? Com 12 anos, instruindo os doutores, pregando para os doutores, falando a verdade. E os dois ali, Maria e José, ficaram admirados. Gente, que absurdo, um rapazinho disso. Eles foram guardando tudo no coração. A Bíblia fala que Maria guardava tudo no coração, tudo que acontecia, guardava no coração. Gente, esse menino é diferente, né? Esse menino tem algo diferente com ele. A sabedoria é tão grande, né? Nós vemos aqui, ó. E todos que ouviram admiraram da sua inteligência de resposta. E quando ouviram maravilhar-se, disse: sua mãe, digo, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procuramos. E ele diz: por que me procurais? Não sabeis que eu venho tratar de negócio do meu pai? E ele não compreendeu as palavras dele. Por quê, irmãos? O que é outro, irmãos, é coberto para quem tem sabedoria. Mas aquele que busca sabedoria, o que é oculto é descoberto. Entendeu? Mas porque saber as coisas de Deus, irmão, nós vamos pelejando aqui, Senhor, eu quero ter sabedoria de ti, eu quero entender a palavra, irmãos, com certeza. Nada é imposto para nós, nada é escondido para nós, não. Deus revela, né? É Deus. E aquele menino, irmãos, aquele menino que tinha sabedoria, que tinha entendimento, Maria ficava abismado de ver ele. Gente, mas que menino, é diferente dos outros, né? Porque Jesus está aqui na terra, tem mais irmãos, né? Tem o Tiago. Teve mais, o João não Iscariote, o Judas Tadeu, foi irmão de Jesus. Só que tem as irmãs na Bíblia não relatam, não. As irmãs não relatam de Jesus para ele. Ele teve irmã. Outros historiadores dizem que Jesus também teve irmã, mas na Bíblia não relata. Só relata de Judas Tadeu e Tiago, que foi irmão de Jesus. Mas ele tem muito mais irmãos, né? Mas na Bíblia não relata. E Jesus veio com essa missão, irmãos. Jesus veio o quê? Anunciar a todos nós. Jesus tem que trazer uma direção para o povo que estava perdido. Entendeu? O povo andava na escuridão, o povo andava, irmão, sem ter uma luz. E Jesus veio, era a luz. Jesus brilhou a luz nesse universo. Então, hoje, irmão, aquele que só anda na escuridão, quem quer? Só anda desviado dos caminhos, Senhor, quem quer? É igual você está pregando. Nós me sobrinha lá, todos que conhecem a verdade. Aí ela me conta e diz: ó, a salvação é individual. A gente conhece, mas não tem como chegar, não consegue. Porque, olha, eu quero abrir o coração para Deus, né? Se abrir o coração para Deus, com certeza, irmão. Deus não quer que ninguém se perda, não. Deus quer que todo mundo tenha conhecimento da verdade, né? Mas, infelizmente, tem assim, irmão, que não tem interesse, acha que não vai acontecer nada, né? Mas nós estamos vendo aí, irmãos. Ó, a coisa vem apertando. Jesus está voltando. É guerra sobre guerra. Agora só fala em guerra, mais nada. Você olha no YouTube, sabe que é só guerra. Até no Brasil aqui, ó, que os homens do ministro já perdeu a direção. O povo perdeu a direção. O povo perdeu o controle. O povo não tem controle mais. Não tem controle mais. O nosso governo está bom. Não sabe governar mais, perdeu o querido. Mas isso tudo é bíblico. É Deus. É bíblico, irmão. Aquele que segue o caminho do Senhor, aquele que está em Cristo Jesus, ele conhece, ele sabe o que está chegando, tem um fim, porque está tudo profético, essas coisas tudo é profético. A Bíblia deixa bem clara, né? Que naquele grande dia, irmão, o povo vai perder o rumo, o povo vai correr para um lado para o outro, não vai achar caminho, não vai achar direção. O povo vai se enlouquecer por si próprio. Vai ficar louco por si próprio povo, né? Mas bem-aventurado, irmão, aquele que conhece a verdade, bem-aventurado aquele que tem Jesus no coração. É Deus. Ele não vai conseguir se desviar do caminho, não. Ele vai se esquecer, não, eu estou firmado na rocha. E quem é essa rocha? É Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, e por isso, irmão, nós temos que descansar nele, né? Nós descansamos nele, irmão, deixa o que vier acontecer. Né? Deixa virar de cabeça para o bar,
mas só nós estamos firmados em Cristo Jesus. E diz a palavra do Senhor aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. E diz aqui, ó, e disse sua mãe, né? Diz aqui, ó, e ele diz, por que me procuraste? E diz aqui, ó, e desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus, os homens, tá vendo, irmãos? Ele crescia em sabedoria, estatura, pregar, em graça com Deus e com os homens, porque a missão dele foi pregar, anunciar. Mas, irmãos, nós podemos também, agora nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 23, do versículo 27, capítulo 23, versículo 27. Alguns versículos, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E diz assim, glória a Deus, aleluia, capítulo 26 a 32, 23, 26 a 32, diz assim, ó. E quando ele levando, tomaram o centro. Aqui, irmãos, aqui Jesus já tem comissão, aqui já vai, aqui já entrou lá Jesus no caminho do Gólgota. Aqui já foi levando a cruz, irmãos. Já fez a missão de levar a cruz. A cruz que condenou ele, pelaquela cruz maldita, irmãos, né? Aquela cruz que condenou o Senhor Jesus, pelaquela cruz, irmãos, que ele levou o nosso pecado. Que diz assim, ó. E quando ele levanta, tomaram o certo Simão, que se lembrou que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. E seguia a grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e lamentavam. Está vendo, irmão? Então essas mulheres batiam no peito e lamentavam, porque quando viu Jesus naquela aflição, aquele homem tão bom para o povo, aquele homem que curava os enfermos, aquele homem que multiplicou o pão ali no deserto, ali no beira-mar, ali, né? Os 5 peixinhos, 2 pães. Olha, valeu cantar, 5 pães, 2 peixinhos, eu lá no centro de negócio, irmãos, tratou mais de 5.000 pessoas. Né? E a Bíblia fala que sobrou um tanto de centros de pão antes de sobra. Aquele homem, irmãos, que fez milagre, aquele homem aquele amor tão grande para com o povo, agora já jogado na cruz ali pelo malfeitor, já despedaçado, judiado, ele passava a mão no rosto e só via sangue, o suor dele se transformou em sangue. Né? Aquele homem que operava, né, milagres, aquele homem cheio de poder, o povo já via ele daquele jeito ali, aquela situação. Aí as mulheres começavam a bater o peito, e qual que era essa mulher? A mãe de Jesus, né? Maria Madalena, foi uma das mulheres que ele expulsou demônio na época. A Maria Cleófas, né, que era prima da mãe de Jesus. Então as mulheres aqui, ó, e seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. E porém Jesus voltando-se para ela, diz: filha de Jerusalém. Olha o que Jesus disse. Jesus naquela. Irmãos, faça ideia, nós fazemos aqui uma meditação, faça ideia como aquele povo, quando viu a situação que ele chorava, né? Aquele povo, quando viu a situação, aquele Jesus amoroso, naquela situação ali, né? Já entregue à morte, né? Fraco, batido de tanto tomar, se lapada, de tanto tomar, irmão, lombada nos ombros, fazer aquele homem tudo machucado, irmão. Aquele homem que outrora era um homem, né, simples, amoroso, e agora é a situação. Então nós podemos meditar quantas pessoas choravam ali naquele momento, né? Igual as mulheres, irmãos, e disse, oh glória a Deus, e disse Jesus, ó, filha de Jerusalém, não chore por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que eu envio dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus conhecia hoje a situação do povo. Jesus sabia o que a multidão ia passar nos tempos, né? Hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós vivemos país aqui, é um país abençoado por Deus, mas lá fora, irmãos, a gente fica atormento, as crianças jogavam, né? As crianças todas atormentadas, as crianças sofridas, né? As mães
padece. Né? Irmãos, porque eu cumprimento da palavra. Jesus já sabia, Jesus falou para ele, não chorai por mim não, chorai por vós mesmo. O que ele quis dizer é que chorai por vós mesmo, do padecimento que vão ter, vocês vão sofrer muito. Eu estou indo, eu vou para a glória, vocês vão ficar aí. Então vocês vão padecer muito, vocês vão sofrer muito. E digo mais adiante aqui, porque eis que vem dias em que dirão, né? Aqui já diz aqui, então começarão a dizer aos montes sobre nós e aos outeiros, cubre-nos, porque se o madeiro Deus faz isso, que será o que fará o seco, e também conduzir outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. Então Jesus olhando para a mulher falou, assim, se no madeiro Deus fizeram isso, ainda mais no céu. O que quer dizer? Que ele era o madeiro Deus, irmão. Ele é o filho do rei, o filho de Deus, estou podendo colocar ele na cruz, né? Fizeram aquilo para ele, ainda mais nós aqui nessa terra agora, irmão. Nós aqui, nós estamos sendo salvos, é pela mão de Deus, irmãos. Mas a vontade das autoridades, irmãos, é pegar nós e marcar. Ainda mais nós que, né? Igual aconteceu lá no Israel, lá, o Irã falou que quer eliminar Israel do mal, para quer acabar com Israel. Por quê? Porque é judeu, porque é um povo evangélico. O Irã, que é esse povo da esquerda, não podem falar certas coisas que é perigoso. Esse povo, assim, irmãos, eles querem traçar tudo para poder. Eles têm nós adoram Deus vivo. Autoridade, o povo tem autoridade. Nós somos um povo que conhece a verdade, um povo sábio. Eles sabem que nós somos sábios. Já falaram para mim, os crentes. Então a gente fica orgulhoso quando você tem uma palavra dessa, entendeu? A gente fica orgulhoso. Né? Já falaram para mim, crente é gente sábio, e a palavra deles é perigosa. Mas é mesmo, ai daquele que rebota contra o servo do Senhor, irmãos. Ai daquele, ele paga um preço severo perante Deus, porque Deus não aceita, irmão. Deus não aceita a pessoa ser zorrado por uma pessoa aí, e sendo sabendo que Deus não está nos guardando, ele não aceita, irmãos. A cobrança de Deus é perseverante perante ele, não adianta, irmão. E então, o que Jesus diz aqui, se no madeiro verde, né? Que Jesus, irmãos, Senhor Jesus, o dono desse universo, o Criador, né? Só que quando ele esteve aqui na terra, ainda não era manifestado ainda no céu, irmão. Quando ele subiu, perante o madeiro, que foi entregue para ele toda a glória, irmão. Aí ele fala, hoje ele fala na palavra que ele e Deus somos um, ele e o Pai somos um. Né? O que o Pai fala, ele também fala, eles falam na mesma língua, irmãos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então,